Olá! Você conhece a taxonomia de Bloom? Hoje vamos conversar um pouco sobre quem foi Benjamin Bloom. Eu me chamo Carla Dias, sou professora no ensino superior e vamos ao tema de hoje. Hoje vamos conversar um pouco sobre Benjamin Bloom. Bloom nasceu em 1913, ele era filho de judeus, imigrantes russos. Bloom era considerado desde pequeno um leitor insaciável. Tendo nascido nos Estados Unidos, ele cursou psicologia e depois fez um doutorado em educação. E a psicologia educacional foi o que envolveu Bloom até o fim da sua vida, tendo morrido em 1999. Bloom era um ativista educacional. Ele foi o mentor intelectual de um grande projeto americano, que é o Head Start. Esse projeto, ele acolhia crianças em idade pré-escolar, oferecendo apoio educacional, social, familiar, de saúde. Bloom acreditava e defendia que as primeiras experiências de vida são a base da aprendizagem. Ele também assinalava a importância da integração entre o ambiente familiar e o ambiente educacional para promover e ampliar o potencial de desenvolvimento humano. Bloom tinha reconhecimento internacional. Ele chegou a ser consultor educacional de alguns países, por exemplo, Israel e a Índia. Na Índia, ele fez uma reformulação do sistema de avaliação. Ele também teve um grande envolvimento com o sistema de avaliação americano e internacional. Ele foi um dos fundadores de uma associação internacional para avaliação do desempenho educacional. Bloom defendia, na verdade, que todo estudante pode aprender, mas o conteúdo precisa ser oferecido numa sequência lógica, sistêmica e articulada, com tarefas progressivas, sempre visando o alcance dos objetivos educacionais. Outra coisa que Bloom sinalizava é a importância de articular o domínio afetivo, cognitivo e psicomotor. Ele ressaltava a importância da utilidade do sentido e dos sentimentos e atitudes gerados durante o processo educacional. Bloom também defendia que os objetivos tinham que ter uma prioridade, tinham que ter um ponto de partida, um caminho e um claro ponto de chegada. Outro aspecto que Bloom também defendia era a integração entre a estratégia instrucional e a estratégia de avaliação. Para explicar melhor isso, eu vou trazer um exemplo. Imagine que você está num curso de culinária japonesa e pretende aprender a elaborar sushi e sashimi. E na primeira aula do curso, o objetivo de aprendizagem é conhecer os utensílios e a matéria-prima para elaborar sushi e sashimi. Ao final da aula, o professor faz uma pequena avaliação para quê? Para verificar o efetivo aprendizado. E ele fala isso para os alunos, que está fazendo aquelas duas perguntas para verificar o aprendizado. A primeira pergunta é: indique 2 utensílios para elaboração da comida japonesa. A segunda pergunta é: explique um cuidado necessário para a conservação do alimento na culinária japonesa. Então vamos fazer uma reflexão sobre o objetivo, sobre a pergunta 1 e sobre a pergunta 2, de acordo com a taxonomia dos objetivos educacionais proposta por Bloom. Então, em relação ao objetivo, o objetivo era conhecer, e conhecer é a base da taxonomia. Quando a gente pede para o aluno conhecer, a gente quer que ele faça o quê? Que ele lembre, que ele recorde a informação, que ele resgate aquele dado, ou até que ele conheça o dado. A pergunta 1 pede para indicar. Indicar é um verbo também da base da taxonomia. Então, quando ele pede para indicar 2 utensílios, ele está pedindo para o aluno recordar aquela informação. E a pergunta 2? O professor pede para que ele explique. E explicar é um verbo do segundo andar da taxonomia. Quando a gente pede para o aluno explicar, significa que a gente espera que ele seja capaz de dar um significado à informação. Então, o que a gente percebe no objetivo de aprendizagem, na pergunta 1 e na pergunta 2? Que não existe uma congruência da pergunta 2 com o objetivo educacional, nem em relação à taxonomia, à profundidade do domínio cognitivo, e também não tem relação com o conteúdo apresentado. A primeira aula não pretendia falar sobre conservação de alimentos, era para conhecer os utensílios e qual é a importância dessa congruência. Quando o aluno está sendo verificado do efetivo aprendizado, é preciso que ele tenha todas as ferramentas para responder de forma eficaz, porque ele está naquele momento testando o próprio aprendizado. Então é muito frustrante quando a avaliação não está sintônica, não converge com o que foi oferecido na aula. E às vezes o aluno diz, isso não foi dado na aula.
Às vezes é verdade. Não que o professor tenha que dar tudo, mas que não era o objetivo. Não era o objetivo, porque o aluno poderia ter estudado em casa o objetivo. Mas para essa pergunta 2, mesmo que ele tivesse passado a madrugada estudando, ele não responderia se ele seguir os objetivos. Percebe? Bom, gente, eu tentei trazer esse exemplo para a gente refletir a taxonomia de Bloom e quando for planejar a ação educacional, tanto no aspecto da instrução quanto de avaliação, a gente tem que utilizar essa taxonomia, da forma como ela foi proposta por Bloom. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que tenha sido útil, tenha sido proveitoso. Eu espero os comentários e sugestões de novos temas, de novas curiosidades envolvendo a educação. Até o próximo vídeo!